Pesquisa da FEComércio revelou que o endividamento dos catarinenses se manteve estável em janeiro em comparação com o ano passado, mas diminuiu o número de pessoas com contas em atraso. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Maicon Costa, que está em Joinville. Maicon, uma ótima tarde para você. O cartão de crédito ainda é realmente o vilão de nós, consumidores, não é verdade? É verdade, Diane. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O cartão de crédito aparece no topo da lista da dívida dos consumidores com 59,9%. Em segundo lugar, vem os carnês com 36,5%. E em terceiro lugar, a dívida de financiamento de veículo com 28,9%. Agora, a pesquisa mostra também que o percentual de famílias com contas em atraso diminuiu. Passou de 21,6% em dezembro para 19,7% em janeiro. Também diminuiu o número de pessoas que não vão conseguir pagar as contas. O percentual era de 10,9% e agora é de 9,6%. Sobre este assunto, a gente vai conversar agora com a economista Jane Floriano, que já está aqui conosco. Jane, muito boa tarde para você. Por que essa diminuição? As pessoas estão honrando o compromisso ou estão gastando menos? Boa tarde. Boa tarde. Então, o que aconteceu nos 2 últimos anos por conta da crise? Algumas pessoas ficaram desempregadas e elas deixaram de consumir. As que não ficaram desempregadas também deram uma redução no consumo. Então, o que acontece? A população reduzindo o consumo, o índice de inadimplência também dá uma reduzida. Então, está refletindo agora nesse índice. Vamos ver o comportamento dos consumidores, porque hoje de manhã nós fomos às ruas de Joinville saber como a população está cuidando da finança. Dá uma olhada. O problema tudo é o cartão de crédito. Então facilita muito o povo e o povo entra nessa enrolada. E se a pessoa parar um pouquinho e pensar, nem cartão de crédito não pega, porque ela não tem condição. A dívida então está estourada para todo mundo ter canto e todo mundo deve. Eu evito parcelar o máximo que eu posso. Porque eu só posso pagar à vista, eu procuro pagar à vista para não acumular. Se não cuidar, a gente vira bola de neve. vira uma bola de neve e acaba endividado rapidinho. Não tem como evitar. Faz uma parcela ali, atrasa um mês, já vira bola de neve, não tem como. Se eu posso pagar à vista, prefiro. E o controle? A senhora controla lá a nota no caderninho para saber o que tem de dívida? Faz efetivamente o controle? Faço. Eu procuro sempre manter as contas separadas, sempre na bolsinha, na pastinha separada, para a hora que eu precisar, tá na mão, tá fácil. Eu cuido bastante porque eu não faço nada prestação. Eu espero e compro tudo à vistinha ali, entendeu? Se não cuidar, acaba endividado. Não cuidar, acaba, porque eu descuido da conta. E como que é o controle? O senhor faz o controle no caderninho mesmo? Faço um controlinho por mês todo para mim não errar, né? Eu já aposentei também já e trabalho ainda, mas eu levo controladinho, né? Porque amanhã eu não sei como é que vai ser, né? O planejamento, especialmente, saindo dentro de casa para comprar o que for comprar, desde uma caixa de fósforo para cima, tem que estar no orçamento que ele possa comprar e pagar. O senhor prefere pagar à vista ou o senhor costuma parcelar? Como que o senhor faz? Na verdade, hoje eu entendi que à vista é bem melhor comprar, porque parcelado não tem condição. Comprar o necessário, né? Sair gastando assim, sem dar uma raciocinar um pouco, né? Se não cuidar, acaba endividado. Sim, com certeza. É assim a gente fica sossegado, né? Divulgado esta semana, um estudo do SPC, do Serviço de Proteção ao Crédito, revelou que 45% dos brasileiros não fazem o orçamento, não cuidam do orçamento de casa. Isso é um perigo. Dá uma olhada. Segundo a pesquisa, 55% dos consumidores dizem cuidar de fato das finanças. 28% deles utilizam o caderninho de anotações para fazer o controle das contas. 18% afirmam fazer planilha no computador e 9% utilizam o celular. O levantamento ainda revela que 45% aprenderam a cuidar das contas sozinhos, enquanto 34% tiveram ensinamentos desde cedo com a família. Os que aprenderam a gerenciar as finanças com o marido ou esposa somam 14%, enquanto 9% fizeram um curso e 6% recorreram a algum especialista. A pesquisa revelou também que 77% dos entrevistados passaram situação de aperto financeiro no ano passado e fizeram ajustes em supermercado, lazer, beleza e pacotes de TV e internet.
A pesquisa mostrou ainda que 59% dos consumidores têm dificuldade de controlar os gastos. Jane, agora a pergunta é, essa falta de disciplina atrapalha bastante em casa? Sim, na verdade as pessoas quando elas gastam sem ter o controle, elas não sabem aonde elas estão gastando. Então ter uma disciplina ajuda muito você a entrar dentro do orçamento. Você acaba vendo onde você tem que gastar, o que é prioritário, o que é supérfluo. Então fazer uma planilha, colocar isso na ponta do lápis, fazer uma lista é muito importante. Então muitas pessoas não fazem isso, gastam, controlam os gastos, mas vão gastando sem saber aonde estão gastando e acabam entrando nesse índice. O controle tem que ser com antecedência, de um mês para o outro, até mais importante isso. Na verdade, quando a gente fala em orçamento familiar, orçamento pessoal, você tem que pensar no gastar antes de receber o teu salário. Então hoje eu já tenho que estar me programando o que eu vou gastar no mês de fevereiro e não esperar o mês de fevereiro acontecer para começar a gastar, porque daí eu sei aonde que eu vou gastar todos os meus dinheiros, todas as minhas rendas no mês de fevereiro e aí eu sei que eu chego ao final do mês com as minhas contas em dia. Tem aquelas contas que são fixas, os gastos fixos, mas tem que cuidar também daqueles gastos menores, né? Porque podem atrapalhar. Sim, os supérfluos acabam sendo às vezes os grandes vilões, porque são os ralos do nosso dinheiro. O que acaba ocorrendo? Eu tenho certeza do financiamento do carro que eu tenho que pagar, se eu tenho pagando aluguel, eu sei que eu vou pagar, mas às vezes assim, aquele cafezinho do dia a dia, aquele lanchinho, ou então a saída do final de semana que eu não me programei, eu posso correr o risco de ter um gasto muito superior do que aquelas contas fixas. Essa pesquisa mostrou que 45% dos consumidores acabam parcelando a dívida em vez de pagar à vista. Isso é um problema ou não? Qual que é a leitura disso? Então, quando você parcela uma dívida, que significa que você já contraiu uma dívida, não conseguiu pagar e agora você está tentando reparcelar essa dívida. E claro que isso é um grande problema. Obviamente que cada caso tem que ser analisado para ver se não é melhor trocar uma dívida, digamos, com uma taxa de juros muito alta, como é o caso do cartão de crédito, por uma outra dívida como consignado, que tem uma taxa de juros menor. Então, nesse caso, vale a pena. Mas o ideal seria a pessoa se programar para que ela não tivesse que reparcelar uma dívida. Se ela contraiu aquela dívida e não consegue pagar, ela corta outro gasto do mês. Agora a gente vai falar sobre cheque, porque diminuiu também a inadimplência dos cheques. O número de cheques sem fundos diminuiu 2%. Na comparação por períodos, dezembro de 2017 teve percentual de 1,96% de cheques sem fundos, menor que dezembro de 2016, quando o índice foi de 2,25% de devoluções. Entre as regiões do país, a liderança de cheques sem fundo foi do Nordeste, com 3,92% de devolução. A região Sul apresentou o menor percentual no período, 1,65% de cheques sem fundos. Em Santa Catarina, a devolução de cheques em dezembro de 2017 foi de 1,51% do total de cheques compensados, menor que o registrado em novembro do mesmo ano, quando a devolução foi de 1,53%. Já em dezembro de 2016, o índice de cheques sem fundos havia sido de 1,82% do total de cheques compensados. Bom, essa inadimplência que a gente mostrou é menor desde 2013. Tem uma explicação, as pessoas estão deixando de usar o cheque para usar mais o cartão de crédito. Jane, muito obrigado pela participação aqui no SBT Meio Dia. E o Jane, é com você. Obrigada, Maicon. Obrigada, economista. Dicas importantes aí para esse início de 2018.